Olá, meus amigos. Mais uma vez aí, mais uma questão sobre princípios processuais penais, né? Para a gente diferenciar a nossa prova do candidato, do nosso concorrente, né? Melhor dizendo. Vamos lá, mais uma. TRF, Tribunal Regional Federal de Brasília, primeira região. Brasília e outros estados, né? 2017, é uma questão recente. O juiz que se utilizar, acerca dos princípios, né? Julgue o item. O juiz que se utilizar do silêncio, olha aí, para formar seu próprio convencimento, não incorrerá em ofensa ao princípio processual penal da não autoincriminação, ainda que a opção do acusado por abster-se de falar não constitua confissão. Então, esse princípio aqui da não autoincriminação, o que ele nos diz, pessoal? É aquela máxima, né? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse é o princípio da não autoincriminação. Todo mundo conhece isso aqui, né? Mas é óbvio que a prova não vai chegar, desculpa, não vai chegar e falar: o princípio da não autoincriminação significa que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Até pode fazer, mas é uma exceção, né? De vez em quando cai assim, mas muito difícil, né? E agora as provas estão vindo muito mais difíceis, então não vamos esperar isso aqui, não. Vamos dissecar isso aqui. Pessoal, a gente tem que entender os artigos que têm a ver com o princípio. É assim que o CESP cobra, né? O que nos diz a Constituição? O preso será informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer o quê? Calado. E veja bem, o preso será informado. O juiz tem que informar ao preso, não só o juiz, o delegado, seja quem for que estiver na condição de Estado interrogando uma pessoa, tem que avisar. Olha, você não é obrigado a responder as perguntas. Agora vem cá. A gente tem que tomar cuidado com esse princípio, né? A gente sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, tudo bem. Mas quem é esse ninguém aí? Ninguém é obrigado, é só o acusado? Porque olha só o que eu posso fazer contigo. Eu estou te investigando e aí eu estou desconfiado que você é o autor do crime. O que eu faço? Eu não indicio ninguém e te chamo na minha investigação como testemunha. E aí você vem na condição de testemunha, eu começo a te fazer perguntas e digo, olha, testemunha não pode mentir, porque comete o crime de falso testemunho. E aí, como é que tu fica? Se você responder as perguntas e não mentir, você se autoincrimina. Então, qual é o entendimento? É o seguinte, isso se aplica para o investigado, para o acusado, para o réu, né? Para os autores em geral de crimes. Mas também a testemunhas, a vítimas. O raciocínio é o seguinte, qualquer pessoa que possa se autoincriminar está protegida por esse princípio. Só que veja bem, o réu, o investigado, ele tem direito a ficar calado, a não responder nada. Agora, a testemunha, vítima ou qualquer outra situação jurídica que seja, ele não é obrigado a responder as perguntas que lhe incriminem, né? Agora, as que não lhe incriminem, ele tem que responder, tá bom? E quais são os desdobramentos disso? Alguns, anota aí, alguns desdobramentos, né? O próprio acusado, ele pode mentir? Pode. Ele só não pode mentir quanto à sua identificação. Ele pode mentir quanto aos fatos imputados, isso ele pode. Mas ele não pode mentir a sua identificação, sob pena de responder por falsa identidade, né, a falsidade ideológica, seja o que for, tá? Outro ponto, ele pode mentir sobre fatos, né? Isso já vimos. Sobre a identidade dele, não. Agora, sobre os fatos, ele está mentindo lá. Aí, no meio da mentira, ele fala, olha, mas olha só, quem cometeu esse crime aí foi o Sérgio. Foi o Sérgio. Sabendo que não foi o Sérgio. Ele imputa fato criminoso a outra pessoa, sabendo inocente. Isso está abarcado o direito de se defender? É tão amplo assim essa defesa dele? Não. Hoje entende-se que não, né? Então ele pode mentir, mas ele não pode acusar ninguém de crime. Imputar crime a terceiro, ele vai responder por essa imputação, é claro, sabendo que a pessoa é inocente, né? Se for verdade, não. Mas ele vai mentir
imputando a autoria do crime a outra pessoa. Responde, calúnia. Isso foi instaurado o procedimento, denunciação caluniosa. Tá bom? Toma cuidado com isso aí. Então, a questão disse o seguinte, ó. Juiz que se utilizar do silêncio do acusado para formar o seu próprio convencimento não incorrerá em ofensa ao princípio processual penal da não autoincriminação, ainda que a opção do acusado por abster-se de falar não constitua confissão. Qual é o artigo aqui que você tem que saber do CPP, pessoal? É o artigo 198. Já dá uma lida nele aí. Diz o seguinte, ó, o silêncio do acusado, silêncio, não importa em confissão. Não significa confissão. Cuidado com isso. Ah, tu não vai falar não? Quem cala consente, né? Tá condenado. O Código proíbe isso. É um desdobramento do princípio da não autoincriminação. Não falou nada? Problema do Estado. É o Estado que vai ter que colher provas. Não é ele que tem que provar que é inocente, né? Então, o silêncio do acusado não importa a confissão. Aí vem a fase final do artigo e diz assim, ó, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Poderá formar o convencimento do juiz. E aí? Pessoal, se isso aqui pudesse ser, dá no mesmo. O cara fica calado, não importa a confissão. Mas o juiz pode entender isso ao seu desfavor? Não pode. Mas poderá formar o convencimento do juiz. E aí, isso aqui está certo? Isso aqui está errado. A legislação ainda fala assim, mas você coloca aí no seu material. Ó, esse finalzinho do 198 não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque fere o princípio da não autoincriminação. Tá bom? Toma cuidado com isso aí na prova do CESP. Se vier uma outra prova, né, que cobre os artigos de uma forma mais literal, né, e aí essa prova será de múltipla escolha, você vai ter como identificar, aí você olha, se as demais estiverem erradas e ele colocar o 198 integral ali, pode marcar certo, porque é a cópia da lei. Mas saiba que esse final não foi recepcionado pela Constituição. Ok? Então, mais um princípio aí, direito à não autoincriminação. Muito importante para as provas aí, principalmente da polícia. Ok, galera? Até a próxima, então. Um abraço.